Oi, gente, boa tarde. Ana Paula aqui falando. Estamos ao vivo, mais uma live, né? Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Vamos ver se o pessoal vai entrando aí, vai falando se tá tudo bem, né? Vamos ver se o Instagram vai começar a chamar aqui todos os meus seguidores, né? Porque ultimamente não tava chamando todo mundo, né? Não estava. Mas o tema hoje da live, eu vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do setor de RH. Então vai ser bem legal, bem interessante hoje. Vai dar umas dicas aqui bem legal para o pessoal que trabalha de RH, ou até mesmo para quem está se candidatando aí a alguma seleção aí de empresa para saber o que se tem direito, né? Como, o que está mudando na lei com relação a isso, tá? Então vamos lá. A penúltima live do ano, né? Semana que vem vai ser a última live de 2020. Depois vamos começar com as lives em 2021, né, gente? Véspera de Natal, tá todo mundo aí na correria, né? Mas não poderia não deixar de fazer as lives que eu me comprometi, né? Então, assim, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro do setor de RH, é importante saber alguns conceitos antes, né? Eu vou começar a falar aqui, por exemplo, a gente precisa retomar um pouco para saber da LGPD, que ela está vigente desde 14 de agosto de 2021. Então a lei já está vigente, já é preciso adequar. E eu costumo falar que o setor de RH é um dos que mais está sendo impactados com a LGPD, pelo grande volume de dados pessoais que o setor utiliza, né? Como você está falando de currículo, de dados de pessoas físicas, então é ali que se concentra a maior parte dos dados, né? Então é preciso observar o que mudou na lei e adequar para não ter nenhum prejuízo financeiro, não tá tendo nenhuma sanção com relação a isso, tá? Então, como eu disse, o setor de RH, né, de recursos humanos, é aquele que vai recrutar o candidato, que vai contratar e fica responsável por toda essa parte de documentação dos funcionários, né, dos colaboradores da empresa, né? E o que é importante saber com relação à LGPD? Eu costumo aqui, para a gente ter uma compreensão um pouco melhor, é importante a gente dividir, eu costumo falar que estamos falando de 3 fases dentro de recursos humanos. A primeira seria a fase pré-contratual, a segunda seria a fase contratual e a terceira que seria a fase da rescisão do contrato, né? A fase após o término do contrato. Então, assim, eu vou separar nessas 3 fases e começar a explicar um pouco, começar a dar as dicas e o que precisa ser adequado, tá bom? Vamos lá. Será que o pessoal tá me ouvindo aqui? Acho que tá, né? Tá tudo certo. Então, nessa fase de recrutamento, a primeira fase, que é a fase pré-contratual, é aquela fase de recrutamento e seleção de candidatos. Nessa fase, a gente está falando do envio do currículo, né? Você vai ter a divulgação da vaga, envio de currículo, vai ter avaliações, preenchimento de formulários, testes, avaliações, exames, todos os passos e etapas até você chegar na fase contratual. Então, tudo aquilo que foi anterior, que você não formalizou o contrato, nós estamos falando dessa fase de recrutamento e seleção, né? E o que precisa ser observado, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados nesse caso? É que se trabalha bastante nessa fase com a base legal do consentimento. Lembra, eu falei nas lives anteriores que para tudo aquilo que você for adequar ou fazer, você precisa estar de acordo com as 10 bases legais. Se você está tratando, coletando, capturando os dados pessoais e dados sensíveis sem estar dentro dessas bases legais, você não está de acordo com a lei. Então, assim, e uma dessas bases legais para essa fase seria a base legal do consentimento, né? A pessoa ela precisa autorizar que os dados dela vão para a empresa, se os dados dela vão ser compartilhados, por quanto tempo que vai manter o currículo dela na empresa, né? Então é preciso ter o consentimento com a autorização dela
E além disso, é preciso também ter a questão da transparência, né? Que é um dos princípios. Por quê? O candidato, ele precisa saber o que a empresa vai fazer com o currículo dele. Para quem que vai ser compartilhado esse currículo? Vai ser, por exemplo, né, a gente tem empresas que são de recrutamento e seleção mesmo, porque tem RH que são interno e tem um RH externo, né? Então, normalmente aquelas empresas de RH, elas compartilham os currículos para outras empresas, né? Então, se a pessoa disponibilizou, por exemplo, para achar uma vaga no setor de construção civil, então ela sabe que os dados dela vai ser compartilhado para essas empresas. Então, isso precisa ser claro, isso precisa ser transparente para o candidato, tá certo? Então, assim, uma das dicas é transparência, você ter o consentimento do candidato. Outra situação bastante importante é você colocar por quanto tempo que a empresa vai ficar com o currículo, né? Vai ficar com seus dados ali. Vai ficar por 1 ano, 12 meses, 18 meses, 2 anos. É preciso ter um prazo. Por quê? Porque você não pode mais ficar para sempre, né? A gente costuma falar a palavra para sempre. Você não pode ficar para sempre com os dados dele, né? O currículo. Porque, como eu disse, o currículo é onde tem a maior parte de dados pessoais. O que são dados pessoais, retomando, é nome completo, é nome, RG, CPF, telefone, e o IP, cookies, enfim, são vários dados que você consegue identificar uma pessoa física. E no currículo a gente tem muito disso, né? Inclusive dados sensíveis, de sexo, muitas vezes você tem alguns formulários que perguntam a origem racial ou posicionamento político, né? Então, assim, é preciso verificar tudo isso. E voltando com relação aos dados sensíveis, que é preciso ter o dobro de atenção com relação a isso. E sempre se perguntar, eu costumo falar, é importante você sempre se perguntar, por que que eu estou solicitando esses dados? Por que eu preciso desse dado? Por exemplo, por que que eu preciso saber o posicionamento político do candidato? Se não for algo relevante para a vaga, normalmente não tem por que você fazer essa pergunta e você ter esses dados na empresa, né? Porque muitos formulários, às vezes, né, vem com aquele tanto de pergunta, né? A gente sabe que são perguntas para ser mais assertivo no perfil, né, no candidato, mas o recrutador, né, ele vai precisar ter esse olhar um pouco mais crítico e esse olhar do porquê que eu preciso saber isso, porquê que eu preciso saber desses dados, né? Então, seria essa outra dica, que seria o cuidado com os formulários, nas solicitações de dados. É preciso sempre se perguntar por que você está solicitando. Com relação aos currículos, por quanto tempo que a empresa vai ficar com o currículo. Aí você vai ter que fazer uma gestão ali de um fluxo de dados para ver por quanto tempo que vai manter, né? Cuidado, a transparência, que eu falei que é bastante importante, comunicar ao candidato o tempo, para onde vai ser compartilhado, por quanto tempo, isso é importante. Então, essa fase pré-contratual é isso, é você ter todo esse olhar um pouco crítico, todo o cuidado e atenção com relação aos candidatos, né? Bom, passou da entrevista, fez avaliação, fez teste, foi contratado, né? E aí a gente entra nessa fase contratual, né? A fase contratual é onde vai se formalizar a relação de emprego, a relação de trabalho. E como que você se formaliza isso? Através de um contrato, que é o contrato de trabalho. E aí é importante ter bastante atenção, porque a gente sabe que muitas vezes a gente trabalha com modelos, né? Modelos alguns genéricos ou o modelo da sua empresa, do departamento do RH. Mas esses modelos, eles vão precisar ser adaptados com cláusulas específicas com a proteção de dados, né? Com a LGPD e proteção de dados. Então, nesse caso, e assim, cada empresa é diferente, porque compartilha, às vezes vai ter compartilhamento de terceiro, às vezes não. Então, é preciso ter esse olhar, um olhar de um profissional para estar fazendo, para estar revisando essas cláusulas, ou até mesmo fazendo um novo contrato para os novos contratados aí, né, os novos colaboradores. O que é importante também nessa fase contratual?
seria você colocar essa cláusula com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E explicando principalmente no contrato de trabalho onde os dados dele vai ser, os dados do funcionário vai ser compartilhado, né? Oi, Paula. A Paula entrou aqui faz tempo, amiga Paula. Saudades de você, beijão. Então, é preciso, nesse caso, quando você tem o contrato de trabalho e você compartilha ele, por exemplo, uma coisa muito comum na relação de emprego entre uma empresa e o empregado seria compartilhar esses dados nos órgãos públicos, né? Por quê? Para você fazer a folha, indicação para o INSS, Ministério do Trabalho, o CAGED, né, que é o registro que você precisa fazer no CAGED. Então, são informações que você tem a obrigação legal de compartilhar. E aí, nesse caso, o funcionário ou colaborador, ele não tem como falar, não quero que compartilhe meus dados. Não tem isso, porque aqui a gente está falando de uma base legal de execução de contratos, né? E por obrigação legal e por uma execução de contratos. Então, nesse caso, você tem uma lei que determina que você precisa passar essas informações aos órgãos públicos. Aí, nesse caso, a gente não está falando de consentimento do colaborador, e sim da base legal de obrigação legal. Então, isso é importante, porque a gente sabe que muitas informações vão ser repassadas para o governo dos colaboradores, tá? Outra questão importante na fase contratual é as cláusulas também de o compartilhamento dos dados dos colaboradores para prestadores de serviços ou empresas terceirizadas. É preciso ter bastante atenção porque ele precisa saber para onde os dados dele está sendo compartilhado. Olha, os seus dados vai ser compartilhado aqui com o escritório de advocacia X e com o escritório de contabilidade Y, por motivo X, entendeu? Ele precisa saber, olha, não, os seus dados vão ser compartilhados para o convênio médico, né, que é solicitado, então, nesse caso, os seus dados vai ser compartilhado com o plano de saúde, entendeu? Então, assim, essa questão também ele precisa ficar ciente, né? Ele precisa ficar ciente disso, aonde os dados pessoais e sensíveis estão sendo compartilhados, né? Bom, falei da empresa. A terceira etapa, que seria a fase pós-contratual ou a fase de rescisão do contrato, que seria aquela fase em que a gente fala que você tem a demissão ou você tem a ruptura do contrato sem justa causa ou com justa causa. Enfim, quando você tem essa rescisão do contrato, você também, a partir daí, você precisa analisar o que você vai fazer com todos os dados que foi colhidos dele, né? Contrato de trabalho, folha de pagamento, holerite, enfim, todos aqueles documentos que fez parte do contrato de trabalho, eles vão ficar, obviamente, armazenados por um tempo. Mas aí é preciso saber, e aí eu falo que eu nem tenho como falar aqui, porque é uma análise profissional, é uma análise um pouco mais complexa, porque vai ser necessário observar prazos prescricionais. Só dando um exemplo, são prazos prescricionais, são prazos que a lei determina por quanto tempo que você pode pleitear o seu direito na justiça. Por exemplo, numa reclamação trabalhista, que o funcionário ou colaborador vai entrar com uma ação trabalhista. Depois que ele sai da empresa, ele tem 2 anos para ajuizar a ação e pleitear os 5 anos que ele trabalhou, 5 anos para trás do que ele trabalhou. Lembrando, mas aí a gente tem algumas exceções, por exemplo, fundo de garantia. Dependendo da regra que ele está solicitando, ele tem até 30 anos para solicitar de fundo de garantia que não foi pago. Ou cai na regra dos 5. Então, assim, são alguns casos que vai precisar ser analisado caso a caso. A gente tem também algumas questões no âmbito tributário, no aspecto civil. Então, assim, várias áreas, se você tem trabalhista, tributário, civil, várias áreas que vão precisar ser analisado a legislação para verificar por quanto tempo e quais os documentos que a empresa precisa armazenar. Porque, como eu falei, pela Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas não podem armazenar os dados
sem uma base legal e sem ter um entendimento legal ou um embasamento legal do porquê e por quanto tempo que ela está ficando com aquele documento que tem os dados legais, né? Então isso é bastante importante, tá? Então, assim, seria essas 3 fases que eu falei dentro de recursos humanos: pré-contratual, contratual e pós-contratual. A importância delas é o quê? Pré-contratual. Você está analisando currículo, candidato, recrutamento e seleção. Precisa ter bastante critério no formulário, os tipos de dado que está solicitando para o candidato. Você precisa ter o consentimento dele, se o currículo dele vai ser compartilhado com outras empresas ou não, né? Isso é importante. Por quanto tempo o currículo dele vai ficar na empresa? Essa é a fase pré-contratual. Contratual vai ter que ter revisão de cláusula do contrato de trabalho, adendo lá de cláusulas do contrato de trabalho, e principalmente vai precisar conscientizar a conscientização aí dos colaboradores para eles entenderem que tem uma lei que fala da proteção de dados, que a partir de agora os dados dele não podem ser usados, compartilhados e tratados sem uma base legal, sem o seu consentimento. E a fase de rescisão, que é a pós-contratual, que é preciso analisar os prazos previstos em lei para a empresa saber por quanto tempo que ela vai arquivar aqueles dados ou aqueles documentos, né, de acordo com o que a lei diz de prazo, tá? Então, assim, seriam essas fases dentro do RH, e aí fica algumas ações aqui que o RH vai ser necessário realizar, que o RH vai precisar tomar. A primeira seria realizar políticas internas para procedimentos de recrutamento e seleção. Eu sei porque, assim, tem muitas empresas que não têm política interna, né, dentro da organização, explicando, por exemplo, é uma empresa terceirizada que faz o recrutamento, é o RH interno, como que isso é feito, quem faz? Você precisa ter essa política interna até para te dar uma segurança, uma prevenção, para você criar o fluxo de dados, para você sempre ter ali, olha, não, vamos manter esse currículo por X tempo, de acordo com a política, entendeu? Tudo também de acordo com a lei. Então, é necessário você criar políticas internas. A segunda ação seria você sempre documentar o consentimento do colaborador ou o consentimento do candidato que está pretendendo aquela vaga. Como eu falei, a base do consentimento, ela também é bastante utilizada, e é preciso você ter isso documentado e formalizado, né? Terceira ação necessária do RH seria realizar a revisão de contratos, aditivos contratuais, né? Os adendos contratuais aí do contrato de trabalho, e também verificar os contratos comerciais, contratos de prestadores de serviço, para adequá-lo de acordo com a LGPD. A quarta ação seria você trabalhar a conscientização e treinamento de colaboradores, né, sobre os dados pessoais, sobre a LGPD, é aquilo que eu falei. As pessoas precisam saber que existe essa lei, que agora, a partir de agora, ele precisa saber quais os direitos com relação à proteção de dados. Quarta, eu falei. A quinta ação seria repassar, né, para o jurídico, eu coloquei aqui, quais os contratos de trabalho e contratos comerciais de terceirizados. Por quê? Muitas vezes você vai precisar de ajuda de um profissional, e aí você vai precisar e vai para o advogado, para o jurídico, para ele revisar esses contratos e adequar de acordo com a LGPD, tá bom? Então, assim, essas são algumas das dicas. Eu poderia, assim, me aprofundar um pouco mais para cada documento, dando mais dicas, né? Mas, assim, eu vou deixar até para as próximas lives. Se alguém tiver pergunta, pode me perguntar nos comentários, me mandar e-mail, tá? Eu tô sempre disponível aqui para quem precisar, né? E toda quarta, às 2h30, às 14h30, eu tô aqui falando
da questão de LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, então vocês vão me cansar de me ver falando sobre LGPD, mas prometo que vai ser legal, a gente tá começando, tá tudo indo, e vou falar um pouco também sobre fake news, a questão de marca, de registro de marca, né, essa parte digital, de como que o direito ele é utilizado na parte digital, de como que a gente pode fazer o uso disso de forma correta, né? Então, assim, as próximas lives a gente tá continuando. Quarta-feira que vem é a última live aqui de 2020, vai ser para encerrar aqui as lives, né, de 2020. E 2021 também continuamos normal com as lives, tá? E fico à disposição, tá? Ano que vem tem algumas novidades aí, eu vou começar a falar, a gente começa a divulgar, tá bom? Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo, todos os meus amigos, os seguidores, colegas, as pessoas que estão passando aqui, que tá comentando, tá curtindo, está me dando um feedback bem legal, queria agradecer mesmo, né? Isso contribui bastante, tá bom? Então, obrigada e um Feliz Natal aí pra todo mundo, se a gente não se vê, um próspero ano novo. E 2021, estamos de volta aqui, tá bom? Muito obrigada e uma excelente tarde aí.